Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua noite. Vamos dar sequência aqui no nosso vídeo, né? A nossa série de questões para questionar. E eu quero que você, se você puder, você assista, questione, comente aí, né? E também deixe o seu like, indique mais alguém. Eu tenho certeza que vai enriquecer o seu e o conhecimento de todos que assistirem, questionarem e deixar o seu like. Deus abençoe. Então nós temos aí uma lista de pessoas, né, que muita gente não concorda, né, em levar alimento para eles, levar roupa, calçados, porque muitos dizem que assim está incentivando essas pessoas continuarem na rua. Estou falando dos sem-tetos, das pessoas em situação de rua, ou pobres, aflitos, desamparados, necessitados. Deus agrada ou não de você levar alimento, roupa, ajuda para as pessoas em essa situação? O que você acha? Já te convido a comentar, já te convido a interagir comigo. Tenho certeza, eu te garanto que vou ver seus comentários, vou responder e vai ser uma bênção. Então, uma palavra que descreve o ato de alimentar pessoas em situação de rua é caridade. A palavra caridade, em algumas traduções bíblicas, é amor, mas vamos de caridade para dar sentido aqui no que está sendo discorrido. Então, é caridade. Se refere, né, à doação, auxílio aos necessitados e especialmente através da oferta de alimentos e outras necessidades básicas, né? Outras palavras que se encaixam, né, no contexto são assistência ou doação, quando o foco é no ato de prover e ajudar. Termos relacionados à caridade e assistência, né? Então é prover e ajudar. Nós temos também generosidade. Generosidade. Compartilhar os bens com quem precisa, como citado no livro de Provérbios. Compaixão, sentimento de misericórdia e simpatia pelas pessoas em situação de rua. Em situação de rua. Então, compaixão, sentimento de misericórdia, simpatia ou empatia, né? Pelas pessoas que estão na situação de rua, sem teto, desamparadas, né? Essas palavras impulsionam a ajudá-las, né? Então, embora muitos não concordam, não sei você, mas são essas palavras que impulsionam as pessoas a ajudar as pessoas na condição de moradores de rua, na situação de moradores de rua, né? Também nós temos a assistência, que é o ato de prestar apoio, auxílio e suporte para atender às necessidades básicas de alguém, como a alimentação, né? Quem tem fome e quem tem sede
Não aguenta não. Não aguenta esperar não. Doação. Doação é o ato de dar ou oferecer algo como alimento à pessoa que necessitam, ou às pessoas que necessitam, né? Agora, em um contexto religioso, a Bíblia, a palavra de Deus, especialmente nos ensinamentos de Jesus Cristo, né, o nosso mestre, nosso Senhor, o nosso Salvador, ele enfatiza a importância de alimentar os famintos como um ato de amor ao próximo e de serviço a Deus, como visto em Mateus 25:35. Quem dá ao pobre empresta para Deus, e no tempo oportuno o Senhor nos recompensa, né? Então, nós estamos aqui nesses textos, né, formando questões para questionar. Então você tem o direito de pensar diferente, de não concordar, né, de comentar, de curtir, né, mesmo que você não concorda, mas você deixa o likezinho, né, positivo. Por quê? Porque aqui é questões para questionar. Então você tem o direito de não concordar, mas você pode deixar um like de positivo, porque foi levantado questões, né, que dá o direito de que possamos expor a nossa opinião, dizer que concordo, dizer que não concordo e o porquê, né? Então, nós temos aí em um rápido resumo, né? A palavra que descreve esse ato de alimentar as pessoas em situação de rua, né? É caridade, que entra dentro desse pacote aí da caridade a doação, o auxílio, porque é para os necessitados, a oferta de alimentos, né? E outras necessidades básicas. Nós temos também palavras que encaixam, né, no contexto desse assunto, né, dessa questão para questionar. A assistência, né, a doação, né, no foco de prover e ajudar, e os termos que são relacionados a caridade e assistência é a generosidade, que é compartilhar bens com quem precisa, como Provérbios vai ensinar. Nós temos também a compaixão, que é o sentimento de misericórdia, a simpatia, né, que impulsiona e nos leva a ajudar as pessoas necessitadas. Nós temos também a assistência, né, que é o ato de prestar apoio, ao que é o auxílio, né, e suporte para atender os necessitados, né, aqueles que necessitam de alimento, de vestes, de calçado, né, de beber, água e essas coisas e mais. Né? Também nós temos aí a doação, né, a doação que é o ato de dar ou, né, oferecer algo como alimento, né, às pessoas necessitadas, né, até mesmo um banho, cortar um cabelo, tratar da higiene, um médico, né, essas pessoas que estão em situação de rua, não tem quem está por elas, né, ou cortar um cabelo, para dar um banho, para às vezes sente dor de dente, dor de cabeça, não tem ninguém para ajudar, né? Então são necessidades, né, que um ser humano normal também necessita, né? E às vezes o morador de rua, ou sem teto,
tem fome, às vezes ele tem sede, às vezes ele sente dores, mas não tem com quem falar, não tem onde recorrer. E assim, eu te peço mais uma vez, questiona aí, tá? Aí nós temos aí, né, a palavra de Deus que vem nos falando acerca, né, de que nos ensina, que o Senhor Jesus nos seus ensinamentos, ele priorizou, deu importância, né, a alimentar, né, os famintos. E várias vezes ele multiplicou o pão, o peixe, né, e alimentou a multidão que naquele momento estava já cansados, com fome, não tinha, estava longe de seus habitats, não tinha onde se reclinar, então estava precisando da ajuda e naquele momento eles estavam na situação de sem teto, né? Às vezes ficava com sede ali, não tinha água para aquela multidão, não tinha comida para eles todos, mas Jesus, ele ora a Deus e multiplica ali e dá alimento para todos, né? Então, a importância de alimentar os famintos é uma ênfase no ministério de Jesus, é algo que ele priorizou, né? Ele, ao fazer isso, ele estava demonstrando, né, o amor ao próximo e dizendo o seguinte, que quem alimenta o sem-teto, o estrangeiro, o aflito, o desamparado, o necessitado, o pobre, ele não está apenas alimentando, dando, ele está emprestando para Deus. E Deus, ele agrada tanto, por quê? Porque às vezes a gente faz alguma coisa para o outro esperando receber daquela pessoa ou tirar proveito em alguma coisa. Mas Deus prioriza porque quando você faz isso para um necessitado, um sem-teto, um morador de rua, ele não tem nada para te recompensar, mas Deus tem. Deus tem e no tempo certo, no momento oportuno, Deus nos recompensará. Então que Deus te abençoe, Deus possa iluminar o seu caminho, que Deus venha prosperar na tua vida e que nunca falte nada para você, ok? Forte abraço, Deus abençoe. Mais uma vez, né, questione, assista o vídeo, questione, deixa seu like e indique o canal para mais pessoas e Deus te abençoe.